em sonho encantador. Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar corria esfriador e ao sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém,
Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para esse estudo da Bíblia que nós temos feito todos os domingos à noite. Queremos agora encontrar com você para estudar sobre um tema bem importante, sobre esse assunto do sábado e sábados. Uma vez alguém me colocou um texto na frente, eu quero partilhar com vocês daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero cantar com você. E é um hino bem inspirador para que possamos ser orientados pelo Espírito Santo para ouvir e colocar e entender essa mensagem. Abre, Senhor, os olhos meus. Vamos cantá-lo. Cante esse hino com alegria, cante conosco. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me firme nos braços teus, ó meu Senhor. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para estudarmos a Tua Palavra. Que as palavras que cantamos, abre, Senhor, os olhos, os ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso coração para aprender realmente aquilo que Tu tens para nos ensinar. Que esse hino possa expressar a vontade, o desejo de cada pessoa que está nos assistindo hoje à noite. Tu fales ao nosso coração, mais uma vez que Tu me uses, que o Deus Espírito Santo fale através dos meus lábios, para que compreendamos aquilo que tens de tão belo e lindo na Tua Palavra para nos instruir. Pedimos a Tua direção e a Tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu hoje quero começar com um texto bíblico que traz algumas dúvidas para pessoas. E uma vez me interpelaram devido a esse texto bíblico. É o texto que está em Colossenses, no capítulo 2 e o verso 16. Esse texto tem sido usado por alguns para expressar sua dúvida e outros para expressar assim uma forma de contradizer aquilo, enfim, questionar a questão da observância do sábado. Desculpe se eu volto a tocar nessa tecla, mas é um texto que traz dúvida. E quando há um texto que traz dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. E quando eu aprendo e quando eu chego a alguma conclusão que me esclarece, o que é que eu tenho que fazer? Compartilhar com você, é lógico. Porque eu sei que
você está buscando também entender o que a Bíblia nos ensina. Você já encontrou? Colossenses capítulo 2 e o verso 16. Veja o que diz ali. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Você percebeu que aqui está falando uma coisa que ninguém vos julgue por causa do sábado? E alguns querem usar esse texto para dizer, olha aqui, está aqui, o sábado não está aqui, não é para julgar por causa do sábado, se é o dia da observação ou não. Bom, eu resolvi estudar. Eu vou resolver pesquisar um pouco mais para entender isso aí. E eu quero trazer para você nessa noite algumas mensagens, algumas coisas para entender esse texto. Nós encontramos, o primeiro texto que eu quero ler com você é Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Aqui tem um texto que é interessante. Tem 2 versos que eu quero ler. Primeiro o verso 2. Levítico 26 e o verso 2. E depois eu quero ler com você também o verso 34. E vamos ver o que nós vamos entender a partir daqui. Você encontrou? Ok, então vamos ler. Se você quiser anotar os textos depois, ou se você quiser esse resumo disso aí, posso enviar para você. Às vezes as pessoas me pedem, mas se você quiser, me envie uma mensagem colocando alguma forma de contatar você para enviar para você o que você está pedindo, ok? 26, verso 2 diz o seguinte: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Note que aqui está falando guardareis os meus sábados. Agora vamos ao verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados. Terra folgará nos sábados. Você, indo procurar um pouco o que significa isso, você vai entender que havia um costume entre os judeus de, a cada 7 anos, ele comemorava um sábado de descanso para a terra. De 7 em 7 anos. Quando completava uma cadeia de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, a terra folgava o 49º ano, que era o sétimo ano daquela sequência de 7 anos, e também folgava o ano seguinte, que era o 50º ano. Era o ano do jubileu. Então era um ano de festa. E o interessante é que nesse período, quando havia a obediência a esses ensinamentos, não faltava alimento para eles. Não faltavam as coisas. Então, você percebe que estes anos são chamados de anos sabáticos. Por que anos sabáticos? Porque é o 7º ano. Então, aqui está dizendo que a terra folgará nos meus sábados, no plural. Vamos agora um livro anterior, Êxodo capítulo 31. Vamos ver aqui, agora eu tenho um texto um pouco mais longo para ler, no capítulo 31, quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, após ele... primeiro ele quebrou as tábuas, e agora Deus deu novas tábuas para ele. E então, lá no capítulo 31, no verso 13, começa o texto dizendo o seguinte: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, para vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E então no verso 14 começa dizendo o seguinte: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. E aí diz: 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado
celebrando-o por aliança perpétua. Às vezes a Bíblia não gosta de abrir, né? Bíblias mais pouco usadas, né? Essa é a Bíblia que eu uso mais para aqui, para programação. Vamos ler, começar. Verso 16 diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou, tomou alento, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Eu quero que você note uma coisa aqui. Capítulo 31 de Êxodo, verso 13, começa falando sobre sábados, que será um sinal entre vós e Deus, entre Deus e o povo de Israel, durante todas as suas gerações. Sábados. Agora, no verso seguinte, no capítulo 14, no verso 14, capítulo 31, verso 14, ali começa dizendo o seguinte: guardareis o meu sábado, porque é santo para vós. E aquele que profanar morrerá, e aí começa uma alusão ao 4º mandamento. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene e santo ao Senhor. Então você percebe aqui que há uma diferença entre sábado no singular e sábados no plural. Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos para Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Olha, eu selecionei muitos textos sobre esse assunto para esclarecer. Não vou passar todos para você ou não, senão nós passaríamos aqui talvez umas 2 horas ou mais estudando esse tema. Agora vamos lá, Levítico capítulo 23, eu quero ler com você os versos 27 até o verso 32. Veja o que diz ali. Neste mesmo dia, vamos começar no verso 26, melhor a gente começar no verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, este eu destruirei no meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo nas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Espera aí. Você percebeu uma coisa interessante aqui? Vou ler de novo o verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, e celebrareis o vosso sábado. Isso aqui fala que é um sábado também, não é? Note. Um sábado de descanso será. Será um sábado. Por que é que Deus falou como se fosse um sábado de descanso? Que dia é esse aqui? Aqui fala que aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10 de determinado mês, seria um sábado de descanso. Era o dia da expiação. Então, esse dia era um dia sagrado. Então, nós percebemos que o dia da expiação é chamado também de sábado. Então, este dia da expiação, junto com o dia da festa dos tabernáculos e outras festas mais que havia, a festa das trombetas, o Pentecostes, a Páscoa, a festa das primícias, havia diversas festas entre o povo de Israel. Então, essas festas eram chamados de sábados, porque eram feriados religiosos. Aqui no Brasil nós temos alguns dias de feriados religiosos. Por exemplo, Corpus Christi, que lembra um fato da Igreja Católica. Esse dia cai sempre numa quinta-feira. Não é um dia fixo, porque ele está relacionado com a Páscoa. Agora,
Outro dia que também é respeitado como um dia, como antigamente a gente chamava de dia santo, lembra? Dia santo, é o dia 12 de outubro, o dia 2 de novembro, que é o feriado em homenagem aos mortos, uma lembrança aos mortos. E 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil. Note uma coisa interessante. O dia 2 de novembro, o dia 2 de outubro, eles nunca caem no mesmo dia. Aliás, eles nunca caem no mesmo dia da semana. Eles são dias fixos no mês. É dia 2 de novembro e dia 12. Tem anos que ele cai na segunda, no outro ano na terça, depois na quarta, na quinta, na sexta, e assim ele vai fazendo a ronda nos dias da semana. Você percebeu? Então, estes são os dias santos, que são feriados religiosos. No povo de Israel, essas festas também eram feriados religiosos. Mas como eles não usavam a expressão é um dia... Eles usavam a expressão, aliás, eles usavam a expressão é um dia sagrado. Você pode ver que no verso, nesse texto que a gente leu, que é ali, quem fizer alguma obra nesse dia... Perdão, está aqui, deixa eu ver aqui. Você percebe aqui no verso 31, nenhuma obra fareis. Então era um dia sagrado, era um dia em que não se devia trabalhar. Então esse era chamado de um sábado de descanso. Então todos esses dias de festas eram chamados de sábados. Era essa a denominação que se dava entre o povo. Era um dia sagrado, então ele era chamado de um sábado. Era um sábado de dia de festa. Por ocasião da morte de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 19, traz um verso bem interessante. Aqui ele nos mostra uma coisa bem interessante aqui. E nós percebemos que isso perdurou até no Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 19 e o verso 31. São textos que às vezes passam ao largo do quando a gente estuda e às vezes não está buscando alguma coisa diferente. Eu gosto de estudar um pouquinho de vez em quando. Então aqui no verso 31, capítulo 19 de João, verso 31, veja o que diz aqui. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, menção à crucifixão de Jesus, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, era grande o dia daquele sábado, rogaram que Pilatos lhes quebrasse as pernas e fossem tirados da cruz. Então Jesus e os seus 2 ladrões haviam sido crucificados, e então os judeus, como era aquele dia, era um dia especial, porque era um grande sábado. Por que seria um grande sábado? Muito simples. Porque aquele era um sábado da semana, era um dia sagrado conforme o mandamento, era um sábado, mas também era o dia festivo, assim como o dia da expiação. Era a Páscoa. Era um dia de festas. Era um dia de comemoração, um dia de alegria. E nesse dia não se trabalhava. Então, esse feriado, esse dia santo aqui, que podemos dizer, era um grande sábado. Seria mais ou menos o seguinte. Vamos supor que o dia 2 de novembro caia num domingo. Domingo é um dia um dia que não se trabalha. As pessoas não trabalham. Tem essa nomenclatura. Então, quando o feriado, que é um dia, entre aspas, que as pessoas chamam de santo, então esse dia santo, se ele cai no domingo, então aquele domingo seria um grande domingo, seria um grande dia de festa, porque tem duplo valor. Além de ser um dia da semana, um dia de semana, um dia sagrado da semana, que é, como seria no povo judeu, o sábado, também era um dia sagrado de festa.
Então é um dia duplo. E o que eu percebo é que as pessoas não gostam muito quando isso acontece. Eles preferem ter 2 dias, né? Preferem que caia na segunda, então na sexta-feira aí pode emendar o feriado prolongado da semana, né? É melhor, né? Você entendeu? Então, era grande aquele dia. Então aqui nós percebemos que, mesmo no Novo Testamento, ainda está perdurando o dia de sábado, o dia da festa, um dia da festa, ok? Agora, quando a gente vai lá em Oséias, no capítulo 2, Oséias é um dos livros que vem logo depois de Daniel. Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações, depois vem Ezequiel, depois vem Daniel e daí vem Oséias. Logo em seguida ao livro de Daniel vem Oséias. Depois vem Joel e assim vai em frente. Capítulo 2 de Oséias e o verso 11. Eu achei, como eu disse, a gente vai procurando ver o que fala, pega-se uma concordância e vai se procurando os textos que falam sobre esse tema. Então aqui você diz uma coisa interessante. Capítulo 2, verso 11. Farei cessar todo o meu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui está se referindo Oséias aqui. Está se referindo festas de lua nova, as solenidades sagradas. Ou seja, ele está se referindo aos sábados. Festa de lua nova, sábados cerimoniais que eram comemorados no ritual do santuário. E aqui é interessante a gente observar, todos esses sábados, eles tinham a ver com o tabernáculo, com o santuário, com o templo, porque eram festas religiosas. Então, havia o ritual do santuário e há uma coisa importante que a gente entender. No ritual do santuário, essas datas festivas anuais, elas apontavam para o sacrifício de Jesus. Por exemplo, havia o dia da expiação. Esse dia da expiação era o 10º dia, era o 7º dia do 10º mês. Então ali era comemorado, como nós lemos agora há pouco no livro de Levíticos. Então esse dia era um dia de festa. Nesse dia, o sumo sacerdote, eu depois vou falar mais um pouquinho sobre isso aí, mas nesse dia era um dia reservado para a intercessão e para a comemoração do perdão dos pecados. Então a gente volta agora lá para Colossenses no capítulo 2 e eu li só um pedacinho de um texto, só um verso. Por isso que eu digo, quando você vai estudar, você não pode se contentar só com um verso daquele capítulo. Você precisa entender todo o contexto. E se você procurar aqui nos textos que eu estou lendo, você pode ler o texto, o contexto deles, você vai entender a que se refere. Agora eu quero voltar lá para Colossenses capítulo 2. Nós lemos no início o verso, acho que foi o 16, né? 2,16, né? Eu quero ler com você, começando agora no verso 14. Vamos conversar um pouquinho para tentar entender um pouco esse contexto, porque na minha Bíblia aqui, o título dessa parte aqui, a Bíblia sempre tem aqueles subtítulos, né? O capítulo, ele tem os subtítulos em cada capítulo, tem divergente, a distribuição em subtítulos. Os subtítulos desse texto aqui diz: advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Então, no verso 14, veja o que diz ali, começando ali. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí continua. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, os dias de festa, ou lua nova, ou sábados.
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto ao dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, de sua mente carnal. E aí ele continua falando mais algumas coisas aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês são algumas coisas. No verso 15, fala sobre que constava de ordenanças. Percebeu? São ordenanças. Depois, no verso 16, ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, dias de festa, lua nova. E depois, ou sábados. Porque tudo isso é sombra daquelas coisas que haviam de vir. Voltemos para Mateus 27. Depois eu vou explicar. Mateus capítulo 27. Eu quero ler com você os versos 50 e 51. Que acontece uma coisa interessante. Por ocasião da morte de Jesus no Calvário, capítulo 27 de Mateus, versos 50 e 51. Aqui nos diz o seguinte: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que é que aconteceu com Jesus? Naquele momento ele morreu. E então veja o verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Você percebeu o que está dizendo aqui? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Talvez você pergunte agora, mas que tem isso a ver com os sábados aí? Bom, vamos lá, vamos entender. Que véu é esse, em primeiro lugar, que se rasgou? Esse véu era o véu que separava o lugar santo, que era o primeiro compartimento do tabernáculo e do templo. E nesse primeiro compartimento, nós já estudamos isso aqui no passado, temos um estudo sobre isso aqui, você pode olhar na lista ali. Nesse primeiro compartimento, os sacerdotes entravam todos os dias para apresentar ofertas, que eram levadas ao templo pelos pecadores. E também era ali que ficavam depositados, no primeiro compartimento havia o altar altar de incenso, a mesa com os pães e o castiçal com 7 lâmpadas, certo? Os 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos, as 7 lâmpadas, que simbolizavam o Espírito Santo, acesas constantemente, e simbolicamente o pecador oferecia o sacrifício lá fora, no altar lá fora, o sacerdote pegava aquele sangue do cordeiro e levava até na parte, nesse primeiro compartimento, no altar de incenso, e ali ficavam, entre aspas, simbolicamente, depositados os pecados de cada pessoa. Ok? Entendeu? Então, ali ficavam depositados os pecados, certo? No primeiro compartimento, no lugar santo. O lugar santíssimo era o segundo compartimento, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde ele fazia a expiação do templo, ou seja, naquele momento ele fazia a purificação do santuário, onde os pecados eram lançados sobre o originador do pecado, entre aspas, simbolizado por um bode Azazel, que simbolizava Satanás, que era levado para o deserto, onde ele deveria morrer. E também o outro era oferecido, simbolizando que Jesus Cristo iria morrer um dia para resgatar e para salvar, para purificar de todos os pecados. Então, quando esse véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que não foi por mão humana, que se fosse por mão humana seria de baixo para cima, mas ele rasgou-se de alto a baixo, isso está nos mostrando que a partir daquele momento, esse ritual do santuário, ritual dos sacrifícios no santuário, que era realizado diariamente, para interceder pelo perdão dos pecados dos israelitas,
estava então agora terminado. Não havia mais necessidade de fazer este ritual que existia no passado. Nós podemos perceber isso porque nós não temos mais esse ritual. Então, nós percebemos que essa festa, esse dia santo, esse dia que era chamado de um sábado, que eram os sábados cerimoniais, não mais precisam ser observados como dia de guarda, como dia de adoração, o dia de respeito, o dia santo, o dia sagrado. Ok? Deu para entender? Pois é. Então você percebe que o que terminou ali na realidade não é a questão da adoração do dia de sábado, porque você percebe uma coisa interessante. Em Lucas, no capítulo 4, e agora vou um pouquinho mais à frente com você, no capítulo 4, no verso 14 a 16, aqui nós temos uma coisa interessante. Lucas capítulo 4, versos 14 a 16. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Notem, era um hábito de Jesus ir na sinagoga aos sábados, para adorar a Deus. Lucas capítulo 23, vamos agora para o fim do livro, capítulo 23, e o verso 53 a 56. Jesus crucificado, morreu na cruz, e agora ele morreu, e agora veja o que acontece, verso 53 em diante. E tirando Jesus do madeiro, envolveram-no num lençol de linho e o depositaram num túmulo aberto em uma rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era dia de preparação e amanhecia o sábado, ou começava o sábado. O povo de Israel considera o início do dia a partir do pôr do sol. Então, por exemplo, hoje, no final do dia, quando o sol se pôs, por volta de umas... mais ou menos esse horário que a gente começou o culto, é o horário que o sol se pôs. Nesse horário, então, terminou o dia de domingo e começou a segunda-feira. Então, o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Então você percebe que o hábito de Jesus era ir na sinagoga nesse dia. E então, agora, Jesus está sendo tirado da cruz no final da sexta-feira, próximo ao pôr do sol. Então, era dia de preparação e começava o sábado, verso 54, e no verso 55 continua. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como fora o corpo depositado ali, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E aí no final do texto diz, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, segundo a orientação divina que era seguida até aquele momento, descansaram. Então, aqui Jesus morreu, mas as pessoas continuaram observando o sábado. E você percebe uma coisa interessante. Quando você começa a ler o livro de Atos, você percebe uma outra coisa interessante. Vamos lá, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e o verso 2. Eu vou ler alguns textos aqui do livro de Atos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo tinha por costume, segundo o seu costume,
foi ter com ele. Então, ele continuou o seu costume de adorar a Deus no sábado. Atos capítulo 18. Agora tem um pouco mais de esclarecimento para nós aqui. Verso 4, primeiramente. 18, verso 4. Paulo agora em Corinto, em suas viagens missionárias. Ele não está mais em Jerusalém pregando para judeus. Agora ele está em Corinto, pregando para os gentios, como eram chamados. Veja o que diz ali. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Os gregos eram chamados de gentios. Agora veja no verso 11. 18, capítulo 4, nós vimos, agora vamos ver o verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu, quando leio esse texto aqui, eu vejo que Paulo ficou... O ano tem 52 semanas. 52, metade de 52 é 26, 52 mais 26 é 78 semanas. Então, Paulo ficou ali 78 semanas. Isso quer dizer que foram 78 sábados seguidos ensinando não só a judeus, mas também a gregos. E notem, isso aconteceu por volta do ano 54 da nossa era. Se o sábado deveria ter sido eliminado como dia de adoração, eu acho que seria a hora de Paulo chegar e dizer, olha, não é mais no sábado, é no primeiro dia da semana que a gente deve adorar a Deus. Vamos deixar aqui, vamos fazer essa mudança. Vou ler mais um verso, um texto para vocês. Capítulo 13, do mesmo livro de Atos. Atos, capítulo 13. Agora eu quero ler os versos 40 a 44. Começa dizendo o seguinte: Notai, pois, que não vos sobrevenha o qual é dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vosso dia obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E então no verso 42 diz, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Continuando a leitura, verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e esses falando-lhes, persuadiam a perseverar na graça de Deus. E agora verso 44. E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Notem, agora não eram mais judeus que estavam lá. Novamente, Paulo ensinando aos judeus, mas também a outras pessoas de outras nações. E ele está aqui ensinando, novamente, a observância num sábado. E certamente, orientando sobre que este dia deveria ser o dia de adoração. E isso aconteceu muitos anos depois de Jesus ter subido ao céu. Capítulo 16 agora de Atos. Capítulo 16 e o verso 13. No sábado saímos, agora ele está em Filipo, e ali tem uma nova conversa chamada Lídia. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Então você percebe aqui que Paulo tinha o hábito agora de se retirar no sábado para um local deserto, quando não havia sinagoga, quando não havia templo, ele se retirava para ter um momento de oração. E segundo os historiadores, eles datam isso no ano 53 da nossa era. Agora, veja uma coisa interessante aqui. Em Mateus 24, Jesus fala de alguns acontecimentos futuros. Ele fala de acontecimentos que iriam acontecer nos nossos dias, nos dias finais da história. Mas ele fala também de um acontecimento que iria acontecer logo depois no povo de Israel. Capítulo 24,
versos 22 e 23. Veja o que Jesus disse ali. Verso 22. Perdão, capítulo 24, verso 20. Eu peguei o texto errado aqui. Capítulo 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Aqui é um texto que está se referindo à destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70 da nossa era. E Jesus sabia disso. Olha, quando vai acontecer isso, e nos versos antes ele fala sobre esse tema. Olha, cuidem e tal, quando um vai estar junto, um vai ser pegado, vai ser tomado, outro não. Um vai se salvar, outro não. Ele fala sobre isso aqui. Então ele faz uma recomendação. A recomendação: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por que no inverno? Porque era frio, difícil de fugir, podia morrer muitas pessoas de frio. E no sábado? Por que no sábado? Se isso aconteceu 70 anos depois. E como alguns querem dizer que, não, mas já no primeiro século, as pessoas não observavam o sábado como dia de guarda. Eu coloco para você esses textos. Agora, eu quero fazer uma viagem com você um pouco mais para frente. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós percebemos que os dois últimos capítulos do livro de Isaías, capítulo 65 e o capítulo 66, eles nos falam de uma nova terra. Ele faz uma descrição da nova terra. No capítulo 65, ele fala sobre a nova terra, e no capítulo 66 também. E veja o que ele diz lá, ele fala sobre a felicidade de Sião, fala dos que serão excluídos, os que praticam falsa religião, que praticam outras coisas. E então lá no verso 22 e 23 eu quero mostrar uma coisa interessante para você. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão, verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme... Não, é o livro 23, é 22 e 23. Eu li 23 e 24, é 22 e 23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim deverá estar vossa posteridade e o vosso nome. Então aqui Jesus está dizendo, eu vou fazer uma nova terra. Eu já falei sobre isso no estudo anterior sobre a nova terra. Então aqui Jesus está profetizando isso. Como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E então no verso 23 ele diz, e será que desde uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, na nova terra, recriada por Deus, para a habitação dos salvos, por toda a eternidade, o dia que iremos reverenciar como dia de guarda, será o dia de sábado. Deu para compreender? Para finalizar, quero ler 2 textos ainda. Deuteronômio capítulo 11. Faz parte do discurso último de Moisés antes de despedir-se. O livro de Deuteronômio é o livro de despedida de Moisés, quando ele passa o bastão para Josué. Então aqui no capítulo 11, eu quero ler com você o verso 1. Capítulo 11, verso 1. Veja o que diz ali. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Você percebeu uma coisa interessante? A orientação divina feita ao povo
através de Moisés, essa recomendação foi feita por Deus através de Moisés, para que eles guardassem algumas coisas interessantes. Guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Você percebe que tem nomes distintos cada um? Ordenanças, estatutos, juízos e mandamentos. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus esteve aqui na terra, com os discípulos, ensinando, pregando e falando aos outros, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele deixou um lembrete para você e para mim. E eu achei bem interessante esse lembrete aqui. Capítulo 14 de João e o verso 15. É um texto bem curtinho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A observância do sábado está dentro da lei dos 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, como nós vimos lá em Êxodo 31. Deus, com seu próprio dedo, escreveu a sua lei, para ficar marcado para toda a vida e por toda a eternidade. Alguma dúvida ainda? Se você tiver, deixe aqui a sua indagação, sua dúvida, o seu questionamento, e eu vou procurar respondê-lo posteriormente, ok? Podemos confiar que nós temos um alicerce muito firme e seguro de que a palavra de Deus vai alcançar todos os corações. E é este hino que eu quero cantar com você agora. Que firme alicerce nós encontramos na palavra de Deus, que nos dá certeza de que estamos fazendo a vontade dele. Cante conosco. Santa Escritura.
Antes de orar, só quero deixar uma coisa com você. O Evangelho de João foi o último livro que foi escrito por João e que faz parte do cânon bíblico. O Evangelho foi escrito por volta do ano 94 da nossa era. E João salienta: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É algo a se pensar, não? Vamos orar. Pai querido, somos gratos porque pudemos estudar a Tua Palavra nesta noite. Por termos aprendido de Ti, aprendemos a conhecer-Te melhor e assim podemos estar mais bem preparados para seguir em frente fazendo a Tua vontade. Que Tu nos conduzas e nos guardes nesta semana que iniciou, para que tenhamos uma semana feliz, venturosa e abençoada em Tua presença. Que consigamos alcançar nossos objetivos, realizar as nossas tarefas e dessa maneira, ao Teu lado, sejamos vitoriosos pelo Teu poder, amor e pela Tua graça. Fica conosco, Pai. Atende às súplicas, às necessidades de cada pessoa que está nos assistindo, para que possam sentir-se seguros e amparados pela Tua maravilhosa graça e pelo Teu amor. Colocamos-nos em Tuas mãos, gratos pela instrução que nos dás e pelo cuidado individual que tens conosco. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse estudo, tem algum amigo que tem alguma dúvida sobre esse tema, compartilhe com ele. Mande para outras pessoas. Curta a nossa página e se você não está inscrito, inscreva-se para fazer parte do grupo de pessoas do nosso canal e assim mais pessoas possam conhecer a Palavra de Deus e esse canal possa tornar-se mais conhecido por aí. Que Deus abençoe, que te dê uma semana agradável, feliz e venturosa na presença de Jesus. Uma boa noite e um bom descanso. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.